Um outro destaque: líder partidário da oposição está pressionando o presidente da Câmara, Arthur Lira, a pautar na próxima semana um pedido de urgência de um projeto de lei que isenta medalhistas olímpicos do pagamento de imposto de renda. Até o momento, o Brasil conquistou 13 medalhas nos Jogos de Paris. Ao longo dos últimos dias, o governo federal tem tentado obter frutos políticos das conquistas dos atletas. Só que nenhum deles é isento de pagamento de imposto por essas conquistas. Vamos fazer uma conta simples. Ginasta Rebeca Andrade deve ganhar como prêmio do Comitê Brasileiro R$350 mil pelo ouro obtido nesta segunda-feira. E a Receita Federal deve ficar com quase R$95 mil. Ao todo, Rebeca deve receber R$826 mil por suas medalhas, mas também pode pagar R$227 mil em taxas. Para evitar a taxação olímpica, o ex-atleta e agora deputado federal Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei para isentar os esportistas. Você, Cristiano Beraldo, parece estranho, né? A gente falar em premiação de atletas, mas também uma taxação nessa faixa, nessa quantia. Algo que parece absurdo quando a gente fala para talvez um estrangeiro, mas é realidade. O que acha dessa proposta? Eliato, vamos lá. Nós somos o Brasil. 215 milhões de brasileiros, mais ou menos, uma grande população jovem, idade escolar. E aí na escola, boa parte dessa população chega lá e não tem infraestrutura nenhuma para o esporte. Vai jogar bola no campo de areia, de terra, a bola de meia, né, antigamente, hoje já é mais fácil você ter uma bola. E aí se vira, sai de casa, deixa os pais, vai lá, passa a tarde na rua, volta, anda de bicicleta, joga a bola, fuma maconha, faz o que bem entende, está ali. Fruto, né? O destino será fruto da sorte. E aí alguns desses jovens descobrem o talento. E com muito custo, aliás, eu vi um vídeo hoje, eu não me lembro qual foi o atleta que treinava numa pista olímpica horrorosa, um absoluto lixo oferecido pelo Estado brasileiro para um atleta de padrão olímpico. E aí, o governo não faz absolutamente nada para ajudar. Depois dá uma esmola. Bolsa Atleta. Não, tá aqui, um dinheirinho, Bolsa Atleta. Você vai ter um dinheirinho agora, porque você é um atleta muito bom. E dane-se, você que se vire. Você que vai buscar treinar para ser alguém qualificado para esses eventos internacionais, vai treinar no exterior. Vai arrumar um patrocínio. Se vire. Porque o Estado brasileiro, essa é a realidade, o Estado brasileiro não faz nada. A gente tem um número grande de atletas da onde? Das Forças Armadas. Porque as Forças Armadas ainda têm uma estrutura que possibilitam que os jovens, escolas cívico-militares, lembra? Estão atacadas. As escolas militares, elas têm muito mais condição de preparar um atleta do que as escolas normais por aí. Então, esse é o verdadeiro problema do esporte brasileiro. O esporte no mundo, nações sérias, nações que levam geopolítica a sério, usam o esporte para preparar seus atletas para serem superiores aos outros. Medalha de ouro para um país que leva o esporte a sério não é uma história bonita de amor. Todo país tem atleta pobre. E aí fica aqui a gente no Brasil, ai meu Deus, venceu todos os desafios, contra tudo e contra todos, ai querido, vamos aplaudir, e faz tweet, convida para festa, tira foto, posta no Instagram, aí vai ser entrevistado no jornal, não sei da onde e tal. É isso que é o esporte para o Brasil? Meus amigos, esporte para o Brasil que era o futebol, nos orgulhava. Seleção brasileira hoje me dá vergonha. Então nós não temos esporte a sério aqui. Mesma coisa das orquestras sinfônicas. Por que você tem países com orquestras sinfônicas que não são superavitárias, mas ficam ali consumindo milhões de investimentos para se apresentar mundo afora, que é para criar uma referência do país? O Brasil não. O Brasil não é assim. O Brasil não faz absolutamente nada para ajudar. Aí no final, Caniato, que a pessoa foi lá, lutou, conquistou o ouro, ganhou um prêmio em dinheiro. Qual é a resposta? Qual é a discussão toda? Ai, não pode cobrar imposto de renda. Cara, faça-me um favor.
Então não cobra de ninguém, não cobra o meu também, porque a minha vida não foi fácil. Por que vai cobrar de todo mundo que está aqui nos assistindo, mas aí o atleta não vai cobrar? Não fez nada. O Estado brasileiro não fez nada, não ajudou em nada. Mas aí não, então tá. Então vamos resolver o problema não cobrando imposto de renda. Ora, faça-me o favor, vai ver quanto imposto de renda um atleta da NBA paga por ano, da NFL, que é a Liga de Futebol Americano. Qualquer país sério, o atleta paga imposto de renda, ganhou dinheiro, paga imposto de renda. Mas no Brasil tem que dar esmola, tem que ter esmolinha para o atleta que trouxe o ouro. Ai, meu Deus, olha a casinha pobre que o atleta veio. Agora, pronto, não vai pagar imposto de renda e está tudo bem. Cumprimos a nossa missão? Ora, faça-me um favor. Isso é uma palhaçada. A discussão está absolutamente errada, Candiato. E isso realmente me deixa furioso. É isso, muito bom assistir ao programa Os Pingos nos Is, porque você acompanha comentários e análises bem distintas. Mas, Mota, na contramão do que defende o Beraldo, tem muita gente que entende. Bom, mas o governo federal investe uma quantia expressiva de dinheiro para que esses atletas representem o nosso país lá fora, em várias competições. Ok, daí o atleta, muitos oriundos de classes mais baixas, consegue ganhar a medalha de ouro e recebe um prêmio por isso. E aí o próprio governo que bancou grande parte dos atletas no início de carreira, agora vem nhaque, morde uma parte do prêmio. Você acha justo, Mota? Bom, por essa lógica, nenhum servidor público deveria pagar imposto, né? Porque é o governo que dá o dinheiro para o servidor, depois o governo leva uma parte do dinheiro. Olha, eu quero dizer, antes do meu comentário, que eu me sinto privilegiado de fazer parte desse programa. Eu achei o comentário do Beraldo agora absolutamente excepcional, indo na contramão do consenso geral, né? Tem um consenso fofo aí que se formou em torno desse tema, e eu dou parabéns ao Cristiano Beraldo pela coragem e pela agilidade intelectual dele. Eu queria dizer o seguinte, eu estou 100% de acordo com esse projeto. Eu dou parabéns ao deputado Luiz Lima, que é atleta. Isentar os atletas, né? Ele disse que é reconhecer o esforço extraordinário que os atletas fizeram, e fizeram mesmo. E aí eu vou além. Eu sugiro que a mesma lógica seja aplicada nos casos de outros brasileiros que também fizeram esforços extraordinários para conquistar seus objetivos. Por exemplo, pensem no empreendedor que sacrificou anos da sua vida para construir um negócio próprio. Aí vai o governo lá e nhaco. Pensem no pai e na mãe que levaram uma vida inteira de austeridade, de sacrifício, para construir um patrimônio e deixar para os filhos. E tem gente dizendo que esse patrimônio, quando o pai e a mãe morrer, tem que voltar para o Estado. Presta atenção, voltar como, companheiro? Ele nunca foi do Estado. Pensem no trabalhador que começou de baixo. Eu contei a semana passada eu conheci um empreendedor em São Paulo que começou como trabalhador, trabalhando como garçom. Hoje tem vários restaurantes. Pensem no caso de um trabalhador que começou de baixo, que estudou, ao contrário de gente que acha que os livros estão obsoletos. Ele leu os livros, ele fez cursos, ele se aperfeiçoou, ele foi subindo na carreira. E aí ele foi ganhando mais, né? O seu salário foi melhorando. Pensem, meus amigos, no operário que sai todo dia de casa às 5 horas da manhã, que volta tarde da noite e que mora em uma área dominada pelo narcotráfico. Todos esses brasileiros heróicos pagam imposto sobre todo o dinheiro que eles ganham, sobre tudo que eles compram, sobre tudo que eles consomem, porque o Brasil é campeão olímpico na modalidade de cobrança de impostos. E isso é uma vergonha absoluta, e o Cristiano Beraldo está certíssimo, porque em vez de abordar esse problema, o Congresso Nacional aprovou uma reforma tributária fajuta que não só não reduz os impostos, mas aumenta a complexidade e vai criar, né, mais um recorde brasileiro, maior IVA do mundo, e agora vem com essas coisinhas fofinhas, com todo respeito. Não, é importante demais, são reflexões e análises fundamentais, porque o consenso muitas vezes acaba levando as pessoas a entenderem que, nesse caso específico, a atleta estaria sendo desrespeitada pelo governo brasileiro. Bom, só atleta?
Você, Dávila, sua análise em relação a essa notícia e essa proposta de barrar a taxação de prêmios olímpicos. Bom, primeiro, de novo, isso mostra o que é o Brasil. Primeiro você cria um prêmio, depois você resolve taxar. Bom, se não fizesse, era para ser isento de taxação. Ao criar a lei, olha, prêmios, que nem prêmio de loteria, prêmio olímpico, não vai ser taxado. Mas não, você dá o prêmio, depois descobre que fez uma besteira, aí quer passar uma lei para ser retroativo para não cobrar o imposto. Essa lógica maluca é o que destrói o Brasil e, como bem disse o Mota, faz com que o Brasil seja campeão olímpico e recordista de imposto. Porque todo mundo se acha no direito de ter uma meia entrada. Todo mundo se acha no direito de ter uma parte de isenção. Nossa, eu dei duro aqui porque o meu setor tem que pagar tanto imposto, precisa pagar menos, precisa ser isento, precisa ter subsídio. E é justamente esse acúmulo de exceção de subsídio, ajuda, esse setor não paga imposto, que faz com aqueles que pagam imposto, que são a maioria, que somos todos nós brasileiros, pagamos a carga tributária mais alta dos países emergentes. As exceções custam caro. Não tem almoço grátis, não tem meia entrada. Meia entrada significa que quem paga a entrada cheia tem que pagar muito mais caro, porque tem que sustentar os outros. Então, isso mostra essa deturpação do sistema. E mostra, né, eu acho que aí tanto o Beraldo quanto o Mota concordam comigo, que a visão do Estado, a visão de um Estado paternalista, que olha para os seus filhinhos e descobre que aquele sujeito não merece pagar impostos, isso aqui merece, isso aqui tem que pagar mais, isso aqui tem que pagar menos, de uma forma absolutamente arbitrária e sem critério nenhum. Não dá para continuarmos a viver num sistema instável, imprevisível, que gosta de distribuir favor e passar conta para o cidadão. Neste caso, estão passando a conta de um ato que, apesar de heróico ganhar uma medalha, não significa que essa pessoa tem que ser isenta de imposto de renda. Como não é isento nenhum outro atleta. Os jogadores de futebol, quanto mais ganham, mais pagam imposto, como bem disse o Beraldo aqui, os exemplos dos Estados Unidos. Não é hora de criar exceção, é hora de criar regras que sejam iguais para todos. E no Brasil, a lei nunca é igual para todos. Toda vez que você tem uma lei, existem todas as exceções embaixo. E isso acaba deturpando o Estado de Direito, a democracia, a liberdade e o senso de justiça. Quando você cria uma exceção, os demais pagam, né? Exatamente. Tem isso também, é preciso Exatamente. considerar. Agora, Cristiano Beraldo, várias pessoas enviaram mensagens aqui dizendo que pensavam de uma maneira, após escutarem o seu comentário, mudaram de ideia. Ou seja, aplausos para você. Agora, é importante lembrar também, né, Cristiano Beraldo, que nos prêmios de loteria, a organizadora divulga o prêmio que será sorteado já com o desconto. E algumas pessoas enviaram aqui dizendo que esse foi o erro. Divulgaram o prêmio sem contabilizar o desconto. Ou seja, deveria ter sido mais inteligente na hora de divulgar a informação. Deveriam ter divulgado justamente o prêmio já descontado o valor do imposto de renda. Mas não, quiseram colocar o valor maior, aí naturalmente fomenta esse tipo de discussão. Mas enfim, quer fazer o seu complemento? Alguma ponderação, Beraldo? Não, só um detalhe. Quem paga o prêmio é o Comitê Olímpico, não é isso? Isso. Ou é o Comitê Olímpico, que não é um órgão governamental. O Comitê Olímpico tem a sua independência financeira, orçamentária, ao seu propósito específico. Então, os atletas que conquistam uma premiação, não são só os atletas brasileiros, têm direito lá a um valor, que deve ser, imagino eu, em dólar ou em euro, e aí a pessoa, o atleta, volta com essa renda para casa. Então, esse dinheiro, que é um reconhecimento financeiro pela conquista durante os Jogos Olímpicos, se incorpora como renda para aquele atleta, que é um profissional, e aí ele tem ali a obrigação de declarar. Não é que ele vai voltar com aquele dinheiro na mala para o Brasil, né? Vai ali na Receita Federal, isso vai ser feito um depósito na conta e vai ter que declarar uma renda em relação a esse valor. Agora, outra coisa interessante, Canhata, é que se a gente somar toda a premiação desses atletas brasileiros que ganharam medalha e fizermos a conta do imposto, a gente vai ver que provavelmente o valor a ser arrecadado com esse imposto será menor do que o governo brasileiro gastou
mandando os seus representantes até Paris. Para fazer o quê? Para competir? Não. Só para estar lá, tirar foto, apertar a mão, participar de evento, isso e aquilo. Então, realmente, a gente tem neste exemplo, de forma muito clara e objetiva, como se gasta mal o dinheiro arrecadado e imposto no Brasil. Pois é, inclusive, a nossa produção separou uma postagem da Receita Federal fazendo uma espécie de justificativa em relação aos troféus e medalhas que serão recebidos pelos nossos atletas. Inclusive, a gente tem condição de colocar essa imagem, senão eu vou ler aqui mesmo. A postagem diz o seguinte: #Olimpíadas Paris 2024. Naquele modelo tradicional. Você sabia? Daí tem a pergunta: você sabia? Medalhas, troféus e prêmios recebidos em eventos esportivos oficiais no exterior, como as Olimpíadas, são isentos de impostos federais. E aí tem aqueles símbolos que remetem à festa, né? Fotografias, enfim. Eu acho que depois de toda essa repercussão nas redes sociais, a Receita Federal decidiu se manifestar dizendo que as medalhas e os troféus recebidos não são isentos de impostos. Enfim, trata-se do prêmio. Disso que se trata. Trata-se do prêmio físico, mas aí se refere ao prêmio físico. Ou seja, aquela pessoa que não está muito atenta, né, Beraldo? Passa isso ali rapidinho e fala: ah, não, a Receita então não vai taxar. Peraí. Fake news. São coisas diferentes. É preciso ler com atenção, né? Troféu, medalha é uma coisa, né? Agora, o depósito é outra, né? Isso naturalmente vai ter que ter aquele acerto com o leão do imposto de renda. Quer fazer um complemento rapidinho, Beraldo? Só uma coisa, é impressionante a quantidade de influenciadores de esquerda que passaram o dia hoje propagando esta fake news da Receita Federal, que na verdade não vou nem chamar de fake news, a fake news ficou por parte dos influenciadores, mas era a meia-verdade da Receita Federal, porque a polêmica não está no valor da moeda, da medalha ou do troféu. A polêmica está em cima do prêmio em dinheiro. Então, enfim, você vê que tem sempre alguém disposto aí a forçar a mão para proteger o governo, apesar dos absurdos que são escritos. Mota, você queria fazer um último adendo, um complemento, por favor? Queria sim, esse caso da taxação do prêmio, ele é interessante porque ele é um exemplo extremo da injustiça do imposto. Aí as pessoas acordam: não, mas não é justo, fulano se sacrificou a vida inteira, treinou, aí chega lá, o governo tira o dinheiro dele. Ué, e qual é a justiça de você pagar 27,5% de imposto sobre o seu salário? Onde é que está a explicação lógica para você pagar quase 50% do preço de uma cerveja em imposto? Olha, eu aconselho a todo brasileiro um dia, quando tiver um tempinho livre, pega um livro sobre direito tributário. Foi uma das coisas que me fez acordar, Caniato, porque é uma coleção de regras e determinações sem nenhuma lógica que una aquelas coisas todas. A lógica do imposto é simplesmente a seguinte: se você não pagar, o governo vai lá e toma. E mais, ele toma mais do que ele estava cobrando inicialmente e você pode até ser preso. Essa é a lógica do imposto. Não tem uma justificativa. Se você acha ruim o atleta pagar imposto sobre o prêmio em dinheiro que ele ganhou com o esforço dele, por que você acha bom o operário pagar imposto sobre tudo que ele compra para sobreviver? Um operário. Onde é que está a justiça disso? Por que você acha justo um sujeito que trabalhou a vida inteira, se sacrificou e acumulou patrimônio ter que pagar 25%, 30%? Tem gente que diz que deve ser todo o patrimônio dele tem que voltar para o Estado. Então esse exemplo foi muito bom porque despertou as pessoas. Pensem no que está acontecendo com o prêmio dos atletas olímpicos e agora pensem no que acontece em tudo que a gente ganha na nossa vida comum.